E é isso aí, pessoal. Bom, temos aqui uma mentora maravilhosa que vai falar assim, a gente teve o prazer de conhecê-la, né, eu e a Sandra, no almoço final do ano passado, né, a gente estava startando uma atividade da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, que foi super divertida, eu e a Sandra fomos apresentadores do Natal, do norte da ilha, tal, foi bacana, e a gente teve o prazer de, no almoço, almoçar com a Vanessa e com o marido. E a gente, pô, imagina, 4 empreendedores na mesa, ferve, né? A cabeça ferveu, super ideias, porra, rolando, insights e tal, e aquilo já de cara ficou para mim assim, cara, a Vanessa tem que ser mentora, né? A gente esperou um pouquinho para dar tempo, assim, das coisas, né, da gente ter um pouco mais de intimidade para pedir, né? Mas, cara, para nós está sendo uma honra enorme recebê-la aqui. A Vanessa, ela é empreendedora, com foco em desenvolvimento de negócios, a formação dela é em comunicação, contabilidade, e tem o MBA em Gestão de Negócios e Marketing pela FGV. Olha só que bacana. Atuação em diferentes áreas de negócio, como varejo, comunicação, marketing digital, startups, investimento anjo e private equity, que proporcionou para ela um grande aprendizado sobre várias peculiaridades e estratégias de cada um desses setores, né? E uma visão diferente, né? Porque você abre muito o teu leque de opção, você acaba enxergando muitas oportunidades que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Ela é especialista em gerenciamento de marcas lifestyle e é uma entusiasta em conectar pessoas, marcas e recursos. Então, quem me conhece já sabe por que já deu match, né? Eu e a Sandra somos super conectar pessoas o tempo todo, então deu muito match, né? Ela é apaixonada por tecnologia e como boa aquariana, tamo junto, é nós, aquarianos forever, né? A cabeça está sempre muitos anos à frente, né? Então, hoje ela dedica muito do tempo dela à sua startup, que ela é Scarpan, e à promoção do empreendedorismo feminino, a bandeira espetacular que tem que ser cada vez mais fortalecida, inclusive pelos homens, né? A raça humana só tem vantagem quando a gente para de privilegiar o gênero e passa a privilegiar o talento, a entrega, né, realmente o comprometimento, né? É voluntária da Rede Mulher Empreendedora, mentora do Startup Weekend Woman, do programa Pulse B2Mommy e do programa CIF de mentoria. Para quem não sabe, a CIF é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Então, sem mais delongas nesse currículo maravilhoso, vou chamar aqui para bater esse papo com a gente Vanessa Rouvier. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Olá, boa noite. Boa noite, Brasil, né? Porque pelo que eu vi, Brasil não, tem Europa, tem África. Realmente estou me sentindo muito lisonjeada com a presença de todo mundo aqui, gente. Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui. Quero começar agradecendo esse convite maravilhoso. Eu adoro falar, vocês vão perceber isso em poucos minutos. E falar para empreendedores, então, é uma oportunidade incrível, porque eu tenho certeza que vai ser uma troca muito rica, né? Que a ideia não é eu passar a noite toda aqui falando, ao contrário. Quero que vocês se sintam muito à vontade de me interromper, de fazer perguntas, porque às vezes eu acho que o que eu quero falar aqui é rico para vocês e vocês estão, né, querendo ouvir alguma outra parte da minha história ou da minha trajetória, dos meus aprendizados, e eu estou aqui para falar o que vocês querem ouvir. Então, Jean, muito obrigado pelo convite, estou realmente muito empolgada com essa noite e quero começar falando que vou trazer alguns temas aqui para vocês que talvez não sejam os mais fáceis, né? E possivelmente vocês vão ouvir mais da minha boca hoje sobre fracasso do que sobre sucesso. Porque eu já quero começar perguntando logo. Alguém aí já faliu? Alguém já faliu uma vez, 2 vezes? Porque eu tenho um recorde pessoal que até agora ninguém conseguiu bater, tá? Então, Nossa. Eu vou até avisar também, ó, de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado que eu tenho as minhas escolas, que como eu disse que eu gosto muito de falar, eu não quero me perder, eu quero falar tudo que eu pensei para vocês. Mas olha só. Imagina, vai ser um privilégio, a galera é tua, Vanessa, manda ver, tá? O pessoal vai super interagindo contigo, a hora que você quiser subir a apresentação para a tela, você me avisa. Manda ver, e eu vou anotar aqui que eu quero aprender. Pode deixar o primeiro slide ali, e a gente pode começar. Mas eu tenho certeza que eu já dei uma assustadinha em vocês, né? Porque falar de fracasso ainda é um tabu, ainda é difícil para muita gente. Mas é isso aí, gente, não tem jeito, tá? Toda história bem-sucedida, ela tem muitos fracassos no meio do caminho, né?
é que o que acontece é que depois que a gente atinge um sucesso, opa, 3 vezes, acabei de ver um ali, ó. Depois que a gente atinge o sucesso, o que acontece é que as pessoas não lembram mais do nosso fracasso. Né? A gente pode, enfim, dar vários exemplos. Eu vou trazer um exemplo. Alguém aqui sabe quantas vezes o Flamengo foi campeão brasileiro? Eu sei, 7. Alguém lembra quantas vezes ele ficou em segundo lugar? Eu não tenho a menor ideia. Até porque quem fica mais em segundo lugar é o Vasco, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. É isso mesmo que acontece. Não existe sucesso sem fracasso. E ali na minha apresentação, não essa que o Jean falou agora, mas lá na plataforma, dizia, né, que uma das perguntas que a gente quer responder é para que os empreendedores não estão preparados? E eu vou dizer para vocês que eu acho que a gente não está preparado para lidar com o fracasso. E como até alguns ali nos vídeos comentaram, são altos e baixos, né? A nossa rotina é exigente e o fracasso faz parte da nossa vida, né? Se você quiser botar o slide 2, eu acho que a gente precisa realmente entender como que a gente pode conviver com esse fracasso, né? Então, aí eu tô colocando essa brincadeira para mostrar para vocês, gente, que vamos combinar. Uma pessoa que já faliu 8 empresas, esse é o meu recorde pessoal, 8 vezes, né? A gente cai e a gente tem que conseguir levantar dessa forma aí, ó, linda e plena. Eu tô vendo um monte de gente aqui do Sul, gente, vocês estão morrendo de frio também, como eu? Eu, uma carioca morando aqui, tô morrendo de frio. Mas olha só, agora que eu já perdi metade da audiência que eu vou falar de fracasso, já deve ter todo mundo fugido, eu vou me apresentar direito, tá? Meu nome é Vanessa, para quem não percebeu ainda, eu sou carioca. Eu moro aqui em Florianópolis há 8 anos. Sou casada com o Rodrigo, eu tenho uma filha chamada Ana Helena, um filho chamado João Antônio. E eu costumo brincar e falar que nas horas vagas, né, porque sobram poucas, eu sou CEO da Leis Carpan, e eu gosto de dizer também que eu sou mentora, palestrante, conectora de mulheres, e tenho esse recorde pessoal de ter falido 8 vezes. Então, se por favor tiver alguém aí que tiver falido tanto quanto eu, se apresenta, porque a gente precisa se conhecer para a gente nunca, jamais, em tempo algum, fazer absolutamente nada juntos. Gente, bom, ninguém falou que faliu 8 vezes, então estou levando em consideração que ninguém faliu 8 vezes, né? 3 a gente conseguiu ali, acho que foi o máximo. Já se você quiser botar o slide 3. Aí estão os meus pequenos, eles não são mais tão pequenos assim, ela já está com 7, ele com 4, mas como vocês podem ver, tem uns sapatos ali em cima da mesa, né? Então, a minha marca, Leis Carpan, ela realmente começou quando eles ainda eram muito pequenininhos, né? O João Antônio ali, ele tinha 1 ano e 1 mês, que isso aí foi logo depois que eu abri a Leis Carpan, mas a gente vai chegar lá com calma. Tem muitas histórias ainda aqui que eu quero contar para vocês, né? Mas antes disso, que aí é o próximo slide, né, que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é muito importante a gente fazer essas pazes com o fracasso, sabe? Eu falo muito isso. E a gente aceitar o fracasso pelo, né, assim, o que ele realmente é, porque o fracasso, como eu coloquei ali, ele é feedback, né? Ele é aprendizado, ele está trazendo informação para a gente. Então, se a gente não tem essa tranquilidade de lidar com esse fracasso, não precisam ser 8 fracassos, como o meu caso, mas independente de quantos você tenha tido, que você possa criar uma conexão positiva com eles, né? Com esses momentos, e se reconectar com eles e trazer esses aprendizados, porque, sem sombra de dúvidas, essa minha realidade de ter fracassado, mas depois do fracasso ter conseguido me reerguer de novo, né? E ter tido essa trajetória de altos e baixos, é 100% responsável por me trazer até aqui, né? E provavelmente por ter me ajudado a construir, né, a trajetória e o sucesso que a Leis Carpan tem até esse momento, né? Então, eu não teria tido a capacidade, né, a criatividade de conseguir fazer essa marca se eu não tivesse na minha história esses fracassos e eu não tivesse feito as pazes com eles. Porque também eu acho que se eu não tivesse olhado de uma forma positiva, talvez eu estivesse lá no primeiro, né? Não tivesse tido energia, não tivesse tido força
para sair daquele momento e estar aqui hoje. E aí eu pergunto para vocês, faz sentido para vocês? Ah lá, que bom, antes mesmo de eu perguntar, já tem gente falando, que ótimo. Estava desistindo de empreender e desistir de desistir. É isso aí, é bem isso, né? E assim, eu falei agora, né, que tudo isso que aconteceu foi o que me trouxe até aqui. E quando eu digo isso, é porque eu tenho certeza que o que me trouxe até aqui não necessariamente vai ser o que vai me levar daqui adiante, né? Então, mas se eu tiver o aprendizado com o que me trouxe até aqui, esses erros, esses fracassos, pelo menos eu não vou cometer, né? Existem grandes chances, pelo menos, de eu não cometer os mesmos erros, né? Oi, Maria, fazer as pazes com fracasso. Eu falo bastante sobre isso, porque quando eu comecei a conversar mais com as mulheres, né? Eu vou mudar aqui um pouco a ordem, já que você trouxe isso. Eu empreendo desde muito nova, eu vou contar aqui para vocês um pouco dessa história, até porque eu adoro contar histórias. E eu entrei na associação comercial lá do Rio com 20 anos, porque eu entendia que ali eu teria duas possibilidades, né? Que ali eu teria um lugar para fazer networking, né, que através das histórias e das experiências daquelas outras pessoas, talvez eu encurtasse os meus caminhos né, e pudesse aproveitar os erros deles. Então eu já tinha essa mentalidade ali naquele momento. E também porque eu entendia que nós, empreendedores, temos que buscar ambientes mais propícios e melhores para empreender. E eu já tinha essa cabeça porque eu venho de uma família onde meu pai é empreendedor, e eu vou contar essa história aqui para vocês. Mas quando eu entrei na associação comercial, eu era muito jovem, e eu comecei a me dedicar ao empreendedorismo jovem. Foi até assim que eu conheci meu marido. Eu fico bem feliz aqui de ver tantas cidades, tantos estados diferentes, e poder dizer que a maioria todos os estados eu estive, talvez não todas as cidades, mas pelo menos todas as capitais desse nosso Brasil maravilhoso eu tive o prazer de conhecer, muito com a minha família, mas muito também através da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores. E aí, quando eu deixei de ser muito jovem, eu passei a falar mais sobre empreendedorismo feminino e levantar essa bandeira tão importante, né, para essa mudança de ambiente. Mas então agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o empreendedorismo em si, né? Porque somos todos empreendedores aqui. E o que é o empreendedorismo para mim, né? O empreendedorismo, para mim, ele sempre foi um caminho muito natural. Eu, filha de um pai empreendedor, eu não tenho muita recordação do meu pai na época que ele trabalhava nas empresas que ele trabalhou. Quando eu comecei a entender o que era trabalho, ganhar dinheiro, enfim, ali talvez com 6, 7 anos, foi justamente na época que meu pai pegou todo o dinheirinho que ele guardou, né, lá na época dele de funcionário, e comprou a empresa que ele tem até hoje. Ele comprou essa empresa quando ela tinha uns 5 anos e hoje ela tem 47. Então, obrigada, Paulo. Então, eu lembro que durante alguns finais de semana, né, ali na minha infância, ao invés da gente ir passear nos finais de semana, ir à praia, enfim, claro que a gente fazia isso também, mas durante um período, principalmente naquela época que era o começo dessa empresa, né, e a gente sabe que o início de toda a empresa é bastante exigente, nós passávamos o sábado e domingo, muitas vezes, dentro, né, do escritório, eu e minha irmã, eu sou a mais velha, minha irmã é 2 anos mais nova que eu, então ali a gente devia ter uns 7, 9 anos, enfim, picando papel, porque naquela época não tinha dinheiro para comprar, nem sei se existia, para falar a verdade, aquela máquina de picar papel, e ajudando a minha mãe a arrumar, a fazer a limpeza, enquanto meu pai colocava em ordem ali o trabalho que ele não teve condições de finalizar ali durante a semana, né? Então, talvez por isso, por ter vivido, né, com a minha família, com meu pai, essas dificuldades todas, né, que ser filha de um empreendedor traz, talvez o empreender não fosse tão desafiador, não fosse tão assustador, eu acho, né, que é a palavra mais correta aqui para mim. Então, foi um caminho natural, assim, desde que eu me entendo como gente, eu dizia que eu queria empreender, que eu queria, enfim, no mínimo eu queria trabalhar na empresa do meu pai. Mas a criatividade e a vontade de mudança da aquariana que não permitiu. Trabalhei com ele durante muito tempo, mas não foi, né, não parei ali, digamos assim.
E aí eu quero contar mais uma história para vocês aqui, que é um pouquinho da história do meu pai. O meu pai, ele era um cara, né, teve uma infância bem pobre, o meu avô era caminhoneiro da Light, que é a empresa de luz lá do Rio, e exato, né? Somos um produto do meio, eu concordo muito com isso, Francisco, assim, a gente tem as nossas habilidades, né? A gente pode desenvolver outras, mas sem sombra de dúvidas, o meio em que a gente está nos influencia sempre, né? E, claro, às vezes não da forma mais positiva, e por isso a gente tem que conseguir fazer essa avaliação, mas, enfim, voltando. Então, meu pai era, né, era pobre, meu avô não tinha uma condição financeira muito boa, minha avó era costureira, eles tinham 6 filhos, aquela coisa, né? Então, meu pai passou por dificuldades, desde muito cedo ele tinha que vender estrume na feira para poder trazer dinheiro para dentro de casa, e vocês devem estar se perguntando, tá, mas, enfim, por que você está contando isso, né? E eu estou contando isso para vocês porque o que eu penso? Que essas nossas experiências e a nossa trajetória, elas nos moldam, né? E essas dificuldades todas que meu pai teve, com certeza fizeram dele um homem mais forte, mais resiliente, né? Que são características super importantes que a gente sabe aqui para quem quer empreender, né? E da mesma forma que eu, como tive um pai empreendedor e que estava ali, né, mostrando para gente, enfim, claro, nos protegendo como crianças, mas mostrando que eu poderia ter essa coragem, né? Que eu poderia empreender e que, apesar das dificuldades, assim, o meu pai não tem a mesma trajetória que eu, ele tem um negócio até hoje, sempre foi o mesmo negócio, mas ele, obviamente, caiu e teve que se erguer um monte de vezes. Hoje, inclusive, para me preparar, né, para estar aqui hoje, eu liguei para ele para contar o que aconteceria hoje aqui, e eu falo que eu sempre, quando eu tenho essas oportunidades, eu gosto de contar, né, essa história, e como a Patrícia colocou ali, realmente, a gente tem que ter orgulho né, da nossa trajetória, da nossa história, porque tudo isso faz parte, né, tudo isso nos fortalece, e foi muito bom, por exemplo, esse papo que eu tive com ele hoje mais cedo, porque me reconecta, né, emocionalmente também com esse momento, e com certeza vai me deixar aqui hoje de uma forma mais verdadeira para contar isso tudo para vocês, né. E aí, bom, lembrei, viu? Eu tenho que ficar lendo, senão me perco, eu quero engatar em outra história, e aí eu não vou parar de falar nunca mais aqui. E aí eu quero contar para vocês que essa minha vontade de empreender, ai, que bom! Obrigada, Israel. Essa minha vontade de empreender, ela começou muito cedo, ela se manifestou muito cedo. Quer dizer, vamos lá, calma, muito cedo para a minha geração. Gente, eu tenho 43 anos, né? Hoje eu sei que a gente vê aí unicórnios, né, de adolescentes de 16, enfim. Na minha época não era assim, né? E aos 16 anos, eu tomei 2 decisões que eu penso que foram muito corajosas, e eu só tive essa coragem por esse histórico que eu estou relatando aqui para vocês. E vocês já vão entender por que eu estou trazendo isso tudo para vocês. Mas antes, Jean, eu acho que eu esqueci de pedir para botar o slide 3, eu não sei exatamente os números, mas eu acho que é isso. Vamos lá. O que é empreender, é o que eu estou falando para vocês. Acho que é isso aí. Beleza, vamos em frente. Então, quando eu tinha 15 anos, os meus pais decidiram que nós nos mudaríamos, pode deixar no anterior, se você quiser, que nós nos mudaríamos para o Canadá. Meu pai tinha uma oportunidade de fazer uma parceria com a empresa dele lá no Canadá, e que seria uma ótima oportunidade para as filhas. Imagina uma adolescente de 15 anos, né, naquela fase super legal da escola e tudo, saber que eu ia ser arrancado daquele meu universo ali e ter que morar, né, enfim, num país diferente, numa língua diferente. Enfim, não foi muito fácil, né, mas não tinha muita opção, eu tinha que ir. E eu fui, e aí eu acho que 3, 4 meses depois, meu pai decide que não era exatamente aquilo que ele queria e que ele ia voltar. E aí, naquele momento, eu tomei talvez uma das decisões mais importantes, assim, né, que eu tomei sozinha, digamos, porque foi uma decisão que, sem sombra de dúvidas, me fez crescer muito. Eu falei, pai, olha, eu não gostaria de voltar agora, eu fiquei 1 ano me preparando para isso, agora eu já estou aqui, eu já estou na escola, eu já me adaptei, eu queria que você me desse a oportunidade de me deixar aqui, pelo menos até eu terminar o high school, né, para tentar entrar na faculdade. Eu gostaria de pelo menos tentar.
E aí, se não passar, se eu não entrar, tudo bem. Aí eu volto para o Brasil, tá tudo certo. E aí, se eu passar, a gente vê o que vai dar. E aí, nisso, a minha irmã mais nova também resolveu ficar. E beleza, foi um super desafio, porque, né, nós éramos duas adolescentes que moravam numa cidade grande, no Rio. Então, a gente, né, não tinha liberdade de... são nos momentos de decisão que as nossas vidas são construídas, é isso mesmo. E vocês vão ver aqui, ao longo da minha conversa com vocês hoje, que eu tive muito desses momentos, muito, né? E o quanto que eles foram importantes para moldar a Vanessa empreendedora, né? A Vanessa corajosa, e quanto que essas atitudes começaram a se tornar cada vez mais fáceis para mim, né? Eu só me dei conta, na verdade, de que isso tudo existia e de que, né, até criei uma metodologia, a gente vai falar disso mais para frente também, mas durante muito tempo isso tudo era muito intuitivo, né? Essas mudanças, elas aconteceram intuitivamente na minha vida. Enfim, então nós ficamos lá, eu e minha irmã, ela mais nova, então, querendo ou não, a responsabilidade, né, era da filha mais velha, e mudou muito a nossa vida ali naquele momento, né? Tipo, eu tinha que lavar, passar, cozinhar, ter responsabilidade financeira. Nós não éramos uma família rica, mas a gente, né, tinha um conforto, e não que fazer nada disso seja desconforto, mas era diferente. Eu tinha que estudar, eu tinha dito para o meu pai que eu queria entrar na faculdade, eu fui trabalhar, porque eu entendi que trabalhando eu iria aprender o inglês de verdade, então eu fui vender roupa numa loja masculina, então eu saía da escola às 4, trabalhava até às 10 e chegava em casa, enfim, aquela rotina doida. Mas, além dessa decisão, né, o que eu quero contar para vocês é que, aos 16 anos, eu vi uma oportunidade de negócios. Na verdade, eu vi uma oportunidade de exportar um produto do Canadá para o Brasil. E eu quero contar para vocês, na verdade, que naquele momento que eu vi aquela oportunidade, nada me impediu de agir. Apesar de eu ter 16 anos e estar morando num país diferente, era natural para mim, existe uma oportunidade de negócios, e o que eu posso fazer para agir, para transformar isso? Né? A gente está falando de 1995, como eu falei, era uma realidade completamente diferente, né? Não existia startup, não existia, enfim, jovens empreendendo. E eu liguei lá para essa indústria de embalagens plásticas, marquei uma reunião, porque você tinha que ligar, né? Então, assim, a pessoa não estava vendo quem estava do outro lado da linha. E consegui marcar uma reunião com o diretor comercial dessa empresa, e eu fui. Imagina vocês o espanto, né? Na época, ele devia ser um homem de uns 45, 50 anos, quando ele se deparou com uma menina de 16, estrangeira, mostrando para ele que eu tinha uma oportunidade dele exportar os produtos dele para um país gigante como o Brasil, que era um super negócio, que ele não podia perder essa oportunidade e tal. Enfim, e eu queria sair daquela reunião com as amostras, para já mandar para o Brasil e a gente já começar a trabalhar. E aí, para encurtar essa saga, eu precisei, sim, levar o meu pai, tá, numa outra reunião que eu consegui marcar depois, e para fechar o negócio. E a gente conseguiu fechar o negócio, mas foi um negócio idealizado por mim, foi uma oportunidade, né, que eu vi ali. E aí o que eu quero mostrar aqui para vocês, maluca, né? Mas vocês vão ver aqui ao longo da minha trajetória, e possivelmente da de vocês também, vocês já ouviram que vocês são malucos algumas vezes, né? Levanta a mão aí, quem já ouviu que é maluco, ou pelo menos um pouquinho maluco. Maluquinha eu era mesmo, eu acho que eu ainda sou. E tomara que eu continue sendo, para, né, continuar tendo essa coragem. Mas o que eu quero mostrar aqui com vocês é que essa atitude, ela era muito natural para mim, né? Eu não tive medo de ligar, eu não pensei duas vezes, eu não pensei que eu não poderia marcar aquela reunião, né? Eu acreditei, né? Então, a mensagem aqui sobre, né, esse momento, esse recorte da minha vida que eu quero deixar para vocês, é que ao longo das nossas vidas empreendedoras, a gente tem que nos conectar e reconectar de tempos em tempos com esses momentos, porque todos nós temos, eu tenho certeza que vocês têm esses momentos, né, na trajetória de vocês, onde vocês tiveram essa coragem, onde vocês deram esse salto, onde vocês não pensaram duas vezes, né, onde chamaram a gente de louco, né, o João já colocou ali, eu vi diversas vezes, né, porque essa coragem, ela nunca pode nos faltar, né, o caminho é muito, né, difícil, ele é tortuoso, mas a gente... Campo Grande chegou aí, olha.
a gente precisa se conectar, né, com essa força e com essa coragem que a gente tem dentro da gente. Gia, vamos botar o próximo slide, que aí eu quero falar para vocês aqui algumas definições que eu tenho para mim sobre o que é, né, empreender. E para mim, gerenciar os altos e baixos é ter a clareza de que para empreender se faz necessário ter uma atitude empreendedora, né? Não só ter as características, mas mais importante, se faz necessário ter uma atitude empreendedora, né? Então fica... E a próxima, que eu acho que é interessante eu falar para vocês, que um dos motivos pelo qual eu decidi empreender lá atrás, apesar, né, de ver os altos e baixos, de ver as dificuldades, é que significa para mim ser a dona do meu tempo, né? E isso é muito, muito importante também, a gente saber que nós somos os donos dos nossos tempos, né, do nosso tempo, mas o que a gente faz com esse tempo também é muito, muito importante, né? Agora vocês estão muito quietinhos, gente, não vou continuar falando aqui sozinha, não, vamos lá. Coloca aí para mim, quem quer me falar uma frase, ou, enfim, descrever o que é empreender para você, né? Quem quer, de repente, compartilhar aí uma história, né? Algum momento desse de decisão na vida que, né, que te ajudou. Oi, Jéssica, obrigada. Então, onde você é, Jéssica? Conta aí, de repente você já colocou, não vou conseguir decorar todos os nomes, né? Até porque, apesar de eu fazer bastante isso, gente, sempre dá um friozinho na barriga, né? E eu me sinto privilegiada de sentir esse friozinho na barriga, porque eu acho que quando a gente perde o tesão pelas coisas, a gente já não tá mais, né? Então, Brasília, que legal, adoro Brasília, tenho clientes muito especiais de Brasília, é um mercado maravilhoso para Leite Carpan, e a gente ainda tem que crescer bastante aí. Mas, na verdade, se a gente não sente mais emoção, se a gente não se emociona mais, se a gente não, né, não fica com friozinho na barriga, é porque a gente já não está fazendo mais com o mesmo tesão, com o mesmo amor. Então, provavelmente é uma hora de mudar, né? Mas, olha, eu vou continuar aqui um pouquinho, mas se vocês quiserem compartilhar, continuem, né, compartilhando aqui, me contem esse momento. Para mim, é gerar valor na minha vida e dos meus clientes. Que legal. O que você faz, Isabel? Qual é o seu negócio? Conta pra gente. Eu vou aproveitar e beber uma aguinha enquanto a Isabel tá teclando. Eu concordo muito com o que você falou, sabe, Isabel? Até porque eu brinco e falo assim, já inventaram tudo que tinham para inventar, né? Então, se a gente não tiver realmente um valor, se a gente não tiver um diferencial, e a gente vai falar bastante disso aqui na hora que a gente começar a falar um pouquinho mais da Leite Carpan, a gente não se destaca. Que legal. Ah, então você entende bem, você tem um salão. Cabeleireiros, você entende bem o que eu estou falando, né? Existem muitos, mas o nosso atendimento, né? A qualidade do nosso serviço, o cafezinho, o espumante, isso tudo traz um diferencial. Bom, gente, vão escrevendo aí que eu vou agora trazer. Vamos botar o próximo slide, Jean, por favor. Movimento. Quero falar para vocês sobre movimento. E pode parecer estranho, mas vocês já vão entender por que eu quero falar de movimento. Que, como vocês devem ter percebido aqui, né? Thales, empreender é pensar diariamente como inovar e encantar os seus clientes. Maravilhoso, isso mesmo. Sim, a gente tem que inovar todos os dias, né? E eu acho interessante você trazer isso. Eu sou mentora lá no Startup Weekend, né, o Woman, e ali a gente normalmente são ideias bem inovadoras, que têm um cunho tecnológico, e quando eu falo lá para essas meninas, que são bem jovens até, é muito importante a gente tratar a inovação de uma forma bem simples, porque quando a gente fala de inovação, muita gente se assusta. E aí quando a gente fala, poxa, mas eu tenho que inovar todos os dias, como é que eu vou dar conta, enfim, de inovar todos os dias, né? Porque a gente já pensa logo, criar uma plataforma, encontrar uma forma de, enfim, de fazer as coisas mais rápidas, ou, enfim, o que eu quero dizer inovar pode ser em pequenas coisas, né? Às vezes, se eu percebo, vou trazer aqui uma inovação que eu trouxe há pouco tempo para a minha empresa, e que parece bobagem, e vou dizer até que foi a própria crise do corona que me ajudou nessa inovação.
Até tem uma caixa aqui da minha marca aqui atrás, depois eu posso mostrar para vocês. Ela é uma caixa grande, robusta, bem diferente, dura. E quando eu mando fazer, ela ocupa um espaço danado. Eu tinha um escritório antes do Covid. Hoje eu não tenho mais um escritório. Hoje a gente trabalha todo mundo remoto e tal. Claro, eu precisei alugar um espaço para colocar as caixas, porque eu não trabalho com estoque, eu vou contar isso para vocês mais para frente. Mas será que eu não posso ter uma caixa desmontável? Isso é uma inovação, né? Então, pegando o gancho ali do Thales, a gente realmente tem que inovar todos os dias. Deixa eu ver aqui, o Lucas falou que empreender é estar atento às novidades para que os nossos clientes se sintam cada vez mais especiais. Sim, muito legal. O cliente se sentir especial é realmente muito importante. Mas então, voltando aqui ao movimento, né? Como vocês podem ter percebido, e eu só contei uma partezinha da minha história, eu queria até comentar que até na África eu já morei na Nigéria, morei em Lagos, quando eu era bem novinha, mas também faz parte da minha trajetória e, sem sombra de dúvidas, também me moldou de alguma forma. Eu convivi ali com muitos adultos, com muitos homens, né, porque as mulheres não eram tão loucas quanto a minha mãe de acompanhar os seus maridos naquela época com os filhos para morar tão longe da família, enfim. E a minha mãe foi comigo, né, eu era nova, eu tinha acho que um aninho e pouco, 2 aninhos, e é impressionante quando a gente começa a decupar a nossa vida, e eu precisei fazer isso para criar esse método que eu estava comentando com vocês, como a gente encontra momentos onde essas experiências estão presentes, né? Por que foi sempre tão fácil para mim conviver bem em ambientes tão masculinos, né? Eu fiz IBMEC, a faculdade de economia, para finanças, para mercado financeiro, eram 4 mulheres numa turma de 40 homens. Né? Eu fui para a Associação Comercial super jovem, eu era a única mulher nas reuniões durante muito tempo. Fui para a CONAGE. Enfim, por que eu nunca me senti mal nessas situações? Né? E aí a gente vai encontrando esses motivos na nossa trajetória, e por isso que eu acho tão importante a gente fazer essa visita. Né? Então, falando de movimento, a minha trajetória sempre teve muito movimento, mesmo, assim, eu não conseguiria contar aqui para vocês todas as mudanças né, e tudo que eu fiz aí ao longo desses meus 43 anos de vida, né, e como eu falei, quando a gente vai nesses lugares, quando a gente volta nesses momentos, a gente tem a emoção daquele momento novamente, e isso nos fortalece muito, né, ter a coragem de avançar de peito aberto é essencial. Sim, coragem de avançar. É um desafio, né? Porque é muito fácil ficar no conforto, né? É muito gostoso a gente ficar ali na nossa zona de conforto. E muitas vezes a gente está numa zona de conforto boa, né? O nosso negócio está bem, as coisas, né? As vendas estão vindo, meu faturamento está aumentando. Mas e aí? Né? E se eu continuar aqui, será que a concorrência vai me comer daqui a 5 anos? Será que eu estou preparada para uma transformação digital provocada por um vírus que a gente não sabia que ia vir? Né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para avançar, mesmo quando a gente acha que aquele momento que a gente está vivendo é muito bom. Empreender, para mim, é ter autonomia, oferecer inovação e algo que agregue valor para mim e para o próximo. Propósito, né, Lilian? Legal. Realmente é importante, cada vez mais, né? A gente está vendo aí também que as empresas que têm um propósito, que têm um discurso verdadeiro, coerente, elas estão estão trilhando caminhos mais de sucesso, né? Mas então, só para não deixar vocês muito curiosos, assim, um pouco dos meus movimentos, como eu falei, eu já morei na Nigéria, morei na Inglaterra, morei no Canadá, fiz 3 faculdades, fiz essa pós que o Jean comentou ali no início, fundei a primeira loja 100% orgânica do Brasil em 2005. Se hoje muita gente não sabe o que é orgânico, imagina em 2005 o quanto que eu tinha que explicar, né, o que era. Eu já realizei vários eventos na época lá de jovens empresários, um deles, inclusive, o presidente da República da época se fez presente, então a gente teve que fazer um evento com todos aqueles protocolos difíceis, e eu fui vice-presidente da Associação Comercial lá do Rio. Eu era vice-presidente da associação um pouquinho antes de eu me mudar para cá. Nossa, já morou no mundo todo, que top. E sabe que ainda tem muitos lugares que eu gostaria de morar?
Sim, eu já morei, eu fiz um intercâmbio também, já morei na Alemanha, eu estudei em colégio alemão, lá no Rio. A minha mãe já naquela época era bem visionária, ela já achava que falar só inglês não ia ser o suficiente, que eu tinha que, no mínimo, falar alguma outra língua, e ela escolheu o alemão. Fácil, né, gente? Então, eu estudei nesse colégio alemão, desculpa, e aí eu fui fazer um intercâmbio, então eu morei 2 meses na Alemanha também. Mas, enfim, e aí, né, eu estou falando desses movimentos, porque todos esses movimentos me trouxeram aprendizados, né, todas essas mudanças na minha vida, eles me trouxeram aprendizados, mas, mais importante do que esses aprendizados, para mim, esses movimentos, eles criaram pontes, e criaram pontes para eu construir o que eu construí até aqui, e muitas vezes de uma forma intuitiva, né, e aí eu pergunto para vocês, a gente está falando de movimento, e o que eu faço hoje? Eu faço sapatos. O que vocês acham que os sapatos geram? O que o sapato cria? O que o sapato traz para a nossa vida, né? O que eles nos proporcionam? Alguém tem algum palpite? A importância da visão dos pais, que são os nossos primeiros mentores. Sim, gente, que responsabilidade, né? Para quem é mãe, como eu e pai, né? Enfim, Anderson, imagino que você seja, né? Mas realmente a importância que os nossos primeiros mentores têm, e claro, né? Longe de terem acertado sempre, meus pais cometeram vários erros, e eu, né, com filhos de 7 e 5, já vejo que estou cometendo vários também, mas é realmente importante. Mas não fujam da pergunta, vamos lá, quem pode me responder aí? Quem quer dar um palpite? O que os sapatos proporcionam? Os sapatos nos trazem segurança e elegância. Gostei, Maria, legal. Mas pensando no movimento, o que vocês acham que os sapatos trazem para a gente? Quem quer arriscar alguma coisa? Para mim, eles nos proporcionam movimento, né? E para mim não é uma coincidência que hoje eu, né, depois de todo esse movimento que eu vivi na minha vida, eu tenha empreendido em algo que tem exatamente essa mesma essência. Sim, autoestima, a gente vai falar disso também, segurança, elegância, vamos falar de tudo isso. Mas a reflexão que eu queria trazer para vocês é essa, né? O quanto que tem essa conexão do que a gente tem na nossa vida, na nossa essência, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, o quanto que as minhas vivências, né? Que a minha criação e a forma como isso foi construindo essa pessoa, essas características, e que muitas vezes, intuitivamente, a gente se conecta com essa essência para criar um negócio, para criar uma oportunidade. E o quanto que isso é positivo, porque hoje, se eu faço algo que eu amo, e que eu ponho, né, todo o meu amor, todo o meu empenho, o resultado disso, sem sombra de dúvidas, é maior, né? Claro que não é uma fórmula para o sucesso, né? Porque eu amo o que eu faço, que vai ser super bem sucedido. Conforto, estilo, elegância, legal. Todos os negócios, de alguma forma, têm que trazer um movimento. Agora, se o movimento te inspira, aí sim. Legal, legal. Vamos botar o próximo slide, então, na tela, que é bem isso né, assim, alguma das coisas que vocês trouxeram. Obrigada, Gê. Né, o sapato, ele te leva, o sapato, ele te move, né? Ele te dá um conforto no teu caminhar, um conforto nas tuas escolhas, né? Um conforto com os teus movimentos. E aí eu vou até trazer aqui algumas definições de movimento para a gente ter isso aqui dentro da gente. Os movimentos são de grande importância biológica, psicológica e social, sendo fundamentais para a aprendizagem e para o desenvolvimento humano. O movimento é fundamental para a construção da autonomia, já que contribui para o domínio das habilidades motoras, né? Inclusive que são aquelas habilidades que as crianças desenvolvem ao longo ali da primeira infância. Então, na vida empreendedora não poderia ser diferente, né? Esse movimento também nos traz autonomia, também nos traz domínio das nossas habilidades, né? E que são tão necessárias para o nosso desenvolvimento. E a gente, ouvindo ali o vídeo, e o Jean também comentou que alguma das mentoras que vocês já conheceram aqui, ela diz que empreender é aprender, né? E é isso aí, o movimento, ele nos proporciona esse aprendizado. Dê mais essa história. Obrigada, querida. Você caminho, isso aí.
Eu também tenho, assim, eu também acho muito legal a minha história, sabe? E eu falo sobre poder, eu vou falar um pouquinho disso lá no final, e eu aprendi a ter orgulho, né, da minha história e falar com tranquilidade, algumas das minhas vivências e, né, das coisas que foram legais, da mesma forma que hoje eu falo com tranquilidade dos fracassos, há pouco tempo, né? A maturidade me ajudou muito nisso. Mas eu acho que é importante também, quando a gente escuta, assim, né, uma trajetória, uma história de alguém que a gente curte, que nos inspira, é a gente fazer a mesma reflexão com a nossa história, porque todos vocês aqui têm esses momentos, todos vocês aqui vão encontrar, né, esse momento para se inspirar e para se orgulhar também, eu não tenho a menor dúvida. Bom, gente, falamos de movimento, falamos de empreender, falamos de fracasso, né, enfim, um pouquinho assim, né, um pouquinho de cada momento importante ali na minha vida, que eu botei tudo isso dentro de uma caixa de sapato, sacudi e saiu a Lei Scarpin. A maturidade nos ensina a construir o futuro honrado da nossa história. Ai, que lindo, Maria Cecília, lindo, adorei. Muito bonito, é isso aí. Vou guardar essa frase. É isso mesmo, a gente tem que, né, tem que honrar, né? A gente tem que honrar a nossa história. Além de honrar a nossa história, eu falo uma coisa, quando eu palestro para mulheres, eu falo que as mulheres elas têm que aprender a honrar as escolhas, né? Porque os homens não podem ficar chateados com o que eu vou falar aqui agora, mas as mulheres tomam muito mais decisões ao longo de um dia do que os homens, muito mais. Né? Eu recebi um meme hoje mesmo de uma amiga minha, como que a cabeça da mulher funciona. E é ela ali tomando café da manhã, e aí uma vozinha falando, ai meu Deus, eu passei o uniforme da criança, ai, será que eu comprei a batata doce? Ih, aniversário de não sei quem esse final de semana, tem que comprar o presente. A gente é responsável por muitas coisas, né? E essa é a beleza da mulher, a gente consegue fazer isso, né? Enfim, e a gente toma essas decisões, a gente escolhe, e às vezes a gente não se dá conta do quanto que essas escolhas ajudaram a família, os filhos, o marido, o negócio. Então a gente tem que ter muito orgulho, a gente tem que honrar muito as nossas escolhas, né? E levá-las. Se eu escolhi, então eu honro e eu levo elas adiante. Me contem aí, o que mais vocês querem falar? Quem quer me fazer alguma pergunta? Essa capacidade da mulher é um fato. E deixa vocês meio doidos, né, Jonas? O meu marido reclama. Vanessa, pelo amor de Deus, eu tô fazendo isso. Eu posso fazer só isso? Ou eu preciso fazer 10 coisas ao mesmo tempo para você ficar feliz? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Podem perguntar, viu, gente? Minha vida é um livro quase aberto. Tem uma página ou outra ali que é melhor a gente não tocar no assunto. Que legal. Então, Jean, por favor, põe o próximo slide, que agora a gente vai começar a falar né, da Lei Scarpin, que eu imagino que vocês tenham aí algumas curiosidades, né, sobre esse negócio. Então, eu vou contar um pouco dessa trajetória aqui para vocês e como que eu cheguei aqui e como, né, assim, quais foram os desafios de construir essa marca. E eu vou dizer que a Lei Scarpin, ela já era o negócio dos meus sonhos. Só que, assim, ela não era o meu sonho nos mínimos detalhes, né? Eu não sabia que eu queria fazer uma marca, enfim, de escarpães e tal, mas eu sempre quis trabalhar com sapatos. Desde muito nova, eu gosto de sapatos, sempre tive sapatos super diferentes. Minha mãe diz que realmente, né, eu sempre relatei que eu amava sapatos. Naqueles livrinhos que a gente escreve, sabe, para os filhos, tem ali algumas passagens minhas falando de sapato, pedindo sapato vermelho, amarelo, enfim. Então, eu tinha, de fato, esse amor por sapatos, né? E eu imagino que nenhuma outra mulher aqui goste de sapato, acho que é, né, difícil as mulheres gostarem de sapatos. Desde quando você percebeu que esse sonho poderia se tornar realidade de verdade? Patrícia, eu vou te dizer que não foi tão fácil assim, tanto que eu falei, né, eu já fiz 12 negócios, a Lei Scarpin, vamos colocar que ela seja o meu 12º negócio, e nenhum outro, não, teve um outro, que a Lei Scarpin é uma spin-off, eu já vou explicar aqui para vocês, mas todos os outros foram em áreas bem diferentes, né, do sapato. E por que será, né? Eu me pergunto isso e, claro, eu tenho algumas respostas. Muitas vezes a gente empreende por necessidade,
uma oportunidade, né? Alguém que chega para você, eu tenho essa oportunidade aqui, quer vir, quer ser meu sócio, quer isso, ou porque você acha que ali você vai conseguir ganhar dinheiro mais rápido, né? Mas eu vou dizer para você, aqui ao longo dessa fala, qual foi aquele momento, qual foi aquele estalo que eu decidi que eu queria empreender o meu sonho, né? Então, como eu falei para vocês, eu vim morar em Floripa há 8 anos atrás, tá? Eu já namorava, já estava quase casada com meu marido, porque a gente ficou 3 anos juntos, só que eu no Rio e ele aqui. E aí, quando a gente resolveu que a gente ia formar uma família e tal, começou aquela vontade de morar debaixo do mesmo teto, né? Nessa época que eu decidi vir morar aqui, eu era sócia de um private equity. Era aquela época que o Rio estava surfando, aquela onda maravilhosa, pré-Copa, pré-Olimpíada. Então, a gente trazia investimento de fora do Brasil para investir em negócios no Brasil. Não eram negócios gigantescos, mas a gente fazia investimentos ali até 10 milhões, né? Então, eu estava muito bem, eu ganhava muito bem, eu era vice-presidente da associação comercial, eu tinha uma trajetória bem consolidada e eu queria formar uma família, né? Eu já tinha sido casada, estava no meu segundo casamento, eu queria e era muito importante isso para mim, né? Então eu tive naquele momento que ter a coragem de largar tudo isso. E meu marido adora essa hora, porque eu falo que eu larguei tudo por amor para vir para Floripa. E é verdade, gente. Claro, por amor a ele, por amor à família que a gente estava construindo, por amor né, à minha vontade, enfim, para honrar as minhas escolhas, né? E o que te levou a trocar o topo pelo restart. Isso é um dos motivos, né? Essa vontade de realizar outras coisas. Eu já tinha 35 anos quando eu fiz essa mudança. Então, assim, eu sempre privilegiei muito o meu trabalho, né? Assim, eu não tive filho aos 20 e poucos anos. Então, tem aquele momento também, peraí, agora eu tenho que pensar que está na hora de fazer outras escolhas. E aí eu vou contar uma história para vocês que eu tive uma oportunidade, porque, né, através desses meus movimentos, eu sempre fui muito cara de pau. Eu brinco, falava, passava a peroba na cara e ia. E eu tenho um sonho ainda que eu vou contar aqui para vocês, que é me tornar uma empreendedora Endeavor. Então, lá atrás, quando eu fiz aquela loja que eu falei de orgânicos, como ela foi muito diferente, eu tive uma audiência, naquela época eu não falava audiência, eu saí muito jornal, né? Eu tive uma capilaridade, né, muito grande. Pra vocês terem uma ideia, durante um mês quase, a Thaís Araújo filmou aquele programa. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, da GNT. Super bonita. Ela filmava o programa lá nessa minha loja de orgânicos. A gente tinha uma padaria linda no segundo andar. E eu saía, assim, tudo quanto era revista e jornal, porque era a primeira loja 100% orgânica. A tinta era orgânica, os móveis eram feitos de madeira certificada orgânica. Enfim, quem conhece o Whole Foods, era um Whole Foods, só que ele era todo orgânico. O Whole Foods não é totalmente orgânico. Mas, então, nessa época, eu tive um contato muito grande com a Endeavor. Eu não tinha faturamento na época para me tornar uma empreendedora Endeavor, mas eles me deram a oportunidade de conhecer alguns dos empreendedores né, e ter acesso ali àquela rede. E foi maravilhoso para mim. Nessa época, fiquei muito amiga do Eduardo Ourívio, que é o fundador do Spoleto, hoje o Grupo Trigo, gigantesco, e ele me deu dicas incríveis na época, broncas muito boas também, que eu levo comigo até hoje. Mas eu tive a oportunidade também de conhecer uma empreendedora da área de RH, e aí eu marquei um papo com ela nessa época, que eu estava em dúvida, né, do que eu faço, eu vou, não vou, me mudo, largo tudo, né, que como a Denise colocou ali, escolhas muito difíceis, né, e o Lucas também falou, trocar o certo, né, você não botou o certo, você botou o topo, né, o topo pelo restart. Para ser sincera, eu não achava que eu estava no topo naquela época, como a gente nunca acha, mas eu estava na minha zona de conforto, né? Eu estava na minha cidade, enfim, eu tinha realmente traçado ali uma trajetória que eu estava feliz. E aí eu fui conversar com ela, marquei uma reunião, peguei um avião, fui lá para São Paulo, e aí a gente conversou e contei para ela tudo isso que estava na minha cabeça e falando, o que eu faço, né? E aí ela foi uma grande motivadora da mudança. E ela me explicou por quê. Porque ela falou, Vanessa, quantas vezes você já recomeçou na sua vida, né? Enfim, pelo que vocês estão vendo aqui, algumas vezes. Então, essa força de recomeçar, você já sabe que você já tem. Se você precisar acessar isso, você vai conseguir acessar.
E um grande amor, essa vontade, esse momento, né, de formar uma família, de realizar esse sonho, não é tão simples assim, né? Talvez se você deixar essa oportunidade passar, ela não vai voltar. Você tem experiência, você tem estudo, cara, vai, né? Vai ver o que a vida te guarda, e, enfim. Então, é claro que não foi só o que ela me disse que me motivou, né? Vários outros fatores, mas foi muito importante para mim ouvir. Talvez ela tenha sido uma das primeiras pessoas que valorizou a minha trajetória, né? Que mostrou para mim que eu não achava que eu estava no topo, mas que eu tinha conquistado bastante coisas e que isso ninguém tirava de mim, né? E que aquela experiência poderia me ajudar na hora que eu precisasse me reerguer de novo, enfim, me reinventar novamente uma vez que eu me mudasse para Floripa. Né? Então, como eu falei, vocês devem estar pensando aí, tá, mas espera lá, né? Sapato, toda mulher ama sapato, deve ser super fácil vender sapato para mulheres. Alguém aí trabalha com calçados? Alguém trabalha com sapatos? Vai respondendo enquanto eu vou ler aqui as últimas. O Augusto falou. Que importante refletir sobre os motivadores das mudanças. Muito profundo isso, Concordo, Augusto. Olha, e eu tenho feito muito isso, sabe? Cada vez mais. Espero ter vocês todos depois lá no meu Instagram e vocês vão ver que toda semana eu trago ali uma reflexão, eu faço uns vídeos e quanto mais a gente faz, né? Essa reflexão com esses nossos momentos que nos motivaram, com essa força, com esse poder que a gente tem dentro da gente, com aquele sentimento que a gente teve ali naquele momento que nos, né, deu essa força. Muitas vezes hoje, quando eu estou diante de um desafio, eu penso nesses momentos, né? Nesses vários momentos que eu tive essa coragem, e só de eu pensar, só de me colocar naquele momento novamente, parece que nasce dentro de mim essa força de novo, né? Eu sinto aquela energia, e aí eu estou pronta, talvez, para dar mais um passo, para tomar mais uma decisão desafiadora, né? E é muito importante. Acho que ninguém trabalha com calçados, né? Então eu vou falar, opa, comecei minha trajetória como vendedora de loja de calçados. Desce todos os modelos, depois arruma tudo de novo. Cansa só de lembrar. Eu não trabalho com estoque, então eu não tenho essa dificuldade. E eu sou um e-commerce. Olha a importância de saber ouvir e filtrar o que nos serve. Legal, Sérgio, isso mesmo. Bom, então, olha, breaking news para vocês aqui hoje, hein? Vender sapato para mulher não é tão fácil e tão simples quanto parece. Sim, as mulheres normalmente amam sapatos, né? Os homens que estão aí também devem saber disso, mas não é tão fácil, né? E para mim não é tão fácil por conta de algumas das características aqui da Lei Scarpin que eu vou contar para vocês. Mas quando eu resolvi montar uma marca de consumo, né? Foi o primeiro Você Tá Louca que eu ouvi, né? Porque, claro, uma marca de consumo, quem aí tem marca de consumo, se já quiser começar a escrever e compartilhar as suas dificuldades, né, de ter uma marca de consumo na sua área, mesmo que não seja calçados, você criar uma marca, né, você desenvolver o branding, você criar uma identidade, enfim. Então, na hora que eu falei que eu queria criar uma marca de consumo, eu já virei a louca de novo. E aí, quando eu disse que eu queria que fosse uma marca de sapatos, aí mesmo que, né, já estavam prontos para me internar. E eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu falei para o meu marido, eu falei, amor, é o seguinte, eu sei que você já sabia que em algum momento eu ia empreender de novo, né? Porque quando eu cheguei em Florianópolis, eu já estava grávida da minha filha, de 5 meses. E aí, claro, né, enfim, não fui empreender, não fui procurar nenhum emprego. Eu acabei, foi assim que eu comecei a minha trajetória de mentorias e consultorias, porque eu tinha um tempo, né, e tinha algum conhecimento, então eu comecei a ajudar uma empresa aqui, outra ali, e fiquei fazendo isso até a hora dela nascer, e aí quando ela nasceu, eu tirei um ano para ficar com ela em casa, mas também continuei um pouco nessa história de dar mentorias, e a B2Mami, né, que o Jean falou ali, é uma mentoria especializada para mães, então, enfim, né, acabei abrindo o meu leque também de conhecimento, começar a entender essas diferenças. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte das mulheres, elas empreendem após a maternidade, né, e aí até respondendo a pergunta, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, quando eu percebi que esse sonho poderia se tornar realidade, a Patrícia me perguntou, a maternidade me ajudou muito, tá, Patrícia?
nessa decisão, porque, para mim, a maternidade me provou que eu poderia fazer qualquer coisa, né? Bom, primeiro o parto e depois a maternidade. Então, e essa é a explicação, tá? Até pela essa estatística que eu acabei de trazer, por que as mulheres, na sua maioria, empreendem após se tornarem mães, porque eu acho que, né, te dá mais coragem, você se sente mais segura, você se sente mais capaz, né? Eu acho que quando você começa a entender que você pode criar uma pessoinha, talvez você ache que você é capaz de criar uma empresa, né? Mas, enfim, voltando. Deixa eu ver se eu me perdi. Tá, então, é muito difícil fazer o cliente ver valor no que entregamos. Tem uma pequena confecção. Olha, Francisco, você deve passar por muitos dos meus desafios. Sim, bem, bem diferente. É bem difícil, né, a gente conseguir trazer essa percepção, né, fazer com que as pessoas tenham essa percepção, porque antes da venda, né, acontece a percepção de valor. A pessoa precisa entender o valor daquilo. Aí depois você vai vender. Então, o primeiro passo, né, realmente é a gente criar esse valor, mas conseguir fazer com que a pessoa que está lá do outro lado, ela perceba esse valor, né? Então, a percepção é desafiador mesmo. Então, voltar aqui, né? A minha trajetória com sapatos, como eu falei para vocês, não, mas eu tinha que terminar de contar a história que eu falei para o marido. Que aí eu falei para ele, você já sabia que eu ia empreender. Então, eu vou contar uma coisa para você. Eu vou empreender o meu sonho. Eu vou empreender meu sonho por um único motivo. Empreender no meu sonho e empreender em qualquer outra coisa vai dar o mesmo trabalho. Então, tá mais do que na hora, né, de eu ter coragem de tirar esse sonho do papel. E o sonho, de fato, era trabalhar com sapatos, que era algo que eu amava e que eu tinha o sonho de fazer. Não com moda, porque eu já tinha trabalhado com moda, né, um desses outros negócios que eu contei para vocês, e interessante que, recentemente, eu me dei conta que esse negócio que eu fazia de moda também era monoproduto. Então, quer dizer, eu também, de alguma forma, eu resgatei isso de uma forma intuitiva, porque, olha, eu juro para vocês, acho que foi escrevendo a Masterclass que eu vou dar na semana que vem, que eu percebi que eu já tive, não era uma marca, porque a gente era uma confecção, né? A gente tinha um estilista maravilhoso, um francês que tinha trabalhado com Valentina, estava morando no Rio, e aí eu e uma outra menina que fazia aula de desenho italiano comigo, a gente teve a super ideia de que ele era incrível e que a gente tinha que fazer alguma coisa com ele. Então a gente começou a criar um corselet, só que era white label, né? A gente não tinha marca, a gente só vendia para outras marcas para colocarem as marcas deles. Coragem e intuição presentes o tempo todo. É isso aí. Tomara que continuem comigo. A gente sempre precisa de intuição, né? A gente precisa conseguir nos ouvir, né? E aí vem o meu lado um pouco místico, de cabala, de quem estuda cabala, né? O quanto que a gente precisa, no meio dessa nossa confusão, no meio dessa nossa correria, que eu sempre digo aí que a pandemia, né, alguma coisa de bom a gente tem que tirar. E o desacelerar, com certeza, deve ter sido, né, algo de bom, para que a gente possa começar a ouvir o nosso coração um pouco mais de perto, que a gente possa começar a ouvir a nossa intuição um pouco mais, né? Que a gente consiga ter aí uma conexão que a gente chame, enfim, da forma que quiser, né? Com Deus, com o universo, com a luz, não importa. Mas todos os dias a gente tem uma intuição, a gente tem uma ideia, a gente tem alguma coisa que pode mexer, né? Ser aquela chavezinha que vai destravar alguma coisa. Mas então, voltando, a Lei Scarpin não foi a minha primeira experiência com calçados. A minha primeira experiência com calçados foi uma empresa chamada Shoes to Inspire, que ela começou, na verdade, como um Instagram, onde eu postava, agora fiquei em dúvida se já era Instagram, gente, ou se era Facebook, talvez fosse uma página do Facebook, não tenho certeza. Manter a chama acesa todos os dias, é isso aí, né? Na vida, nos relacionamentos, é muito importante. Marília Castro. E aí, eu decidi fazer uma plataforma aonde eu lançava uma mini coleção eu me perdi nos slides. Não, mas a gente tá no certo, tá tudo bem. Viu, gente, eu me empolgo, eu falo muito, vocês têm que me interromper. Continuem me interrompendo, senão eu não paro de falar nunca mais. Agora eu já até me assustei, que já tem 1 hora, né? Jean, você vai me controlando, viu? Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite.
Eu criei uma plataforma, continuo. Eu criei uma plataforma onde eu fiz uma pequena coleção, eram 6 modelos, e aí as pessoas podiam entrar nessa plataforma e, vamos supor, eu tinha criado uma sandália azul. E aí eu dava algumas opções para, né, a mulher trocar o azul pelo verde ou pelo amarelo, eu deixava ali todas as opções de couro, de salto, enfim. Então era uma plataforma de sapatos personalizados. Você podia criar o teu sapato ali. E essa história, Shoes to Inspire, ela durou mais ou menos 1 ano, tá? E o que eu aprendi, né, durante esse 1 ano, e que foram, né, os motivos para eu pivotar essa ideia para chegar na Lei Scarpin. Primeiro, eu aprendi que eu tinha que ter uma plataforma, uma tecnologia maravilhosa. Porque para isso tudo funcionar e para a pessoa se encantar com o resultado, né, do produto e manter o desejo de compra depois de fazer isso tudo, tinha que ser tudo muito rápido, tinha que funcionar tudo muito bem. E eu não tinha essa grana toda para investir nessa super plataforma. Uma outra coisa que eu entendi muito rápido também é que eu tinha que ter muito dinheiro parado, porque eu tinha que ter um estoque gigantesco. Né, se eu oferecesse ali a opção de azul, de amarelo, de sal, eu tinha que ter tudo isso, porque eu não sabia se iam pedir mais do amarelo, do azul, né? Então, eu tinha que ter muito dinheiro parado também, né? E uma outra coisa muito importante, talvez a mais importante, que é sobre o comportamento humano, né? Que me ajudou muito na construção da Lei Scarpin, é que muitas vezes o consumo significa pra gente o nosso momento de prazer, de relaxamento, né? Não só com sapatos, mas assim, né? Tem gente que gosta de ir ao supermercado, ficar ali passeando, tem gente que gosta de passear no shopping, tem gente que adora ficar surfando online, comprar, né? Então, quando a gente cria muita dificuldade, né, para o cliente, muitas vezes não é isso que o cliente está buscando naquele momento de consumo. Né? E eu consegui entender isso. E muitas vezes também a gente não se sente capaz. Né? As mulheres tinham muitas dúvidas, mas isso aqui combina com isso? Né? E vocês sabem, com certeza, como eu sei, né, que quanto mais obstáculos a gente coloca, né, para que aquela pessoa de fato conclua a compra, né, mais a gente está se afastando da efetivação da compra. Né? Então, tinham muitos obstáculos ali. E não estou dizendo, gente, que personalizar de alguma forma os seus produtos, o seu serviço, seja ruim, tá? Na Shoes to Inspire, provavelmente o problema era que era tudo muito novo, talvez não funcionasse tão bem, e era 100% personalizado, né? Ou personalizável. E eu não sei quem gosta aí de NBA, mas a gente aqui adora, e a gente tem assistido bastante. Isso, tentar diminuir os obstáculos é fundamental. Principalmente para quando a gente está falando aqui de um e-commerce, né? Que muitas vezes o vendedor normalmente, porque às vezes tem um vendedor ali online, no chat e tal, mas que já é um obstáculo, né? Mas é diferente de uma venda presencial, que é na hora que você percebe, né? Enfim, a pessoa botou a roupa, vamos supor, botou o sapato, a vendedora experiente, ela saca na hora, né? Que alguma coisa não está certo, né? Então, a gente consegue mudar essa realidade rápido ali, mas o online não te permite, né, ter tudo isso. Então, quanto menos obstáculos a gente tiver, melhor. Então, eu ia falar da propaganda da televisão nova da Samsung, não sei se vocês viram, eu vi ontem pela primeira vez, me chamou a atenção porque ela te permite personalizar. E é muito interessante, né, quem puder assistir em algum momento, lembrar do que eu estou falando aqui, talvez depois até me manda as suas reflexões a respeito disso. Mas a sensação que eu fiquei é que eles querem mostrar que ela é feita para você, né? Que é uma mensagem muito bacana, né? Que quem não gosta é feito para você, é do seu jeito, é pensado em você. Mas se você olha com um olhar mais crítico, né? Que os empreendedores normalmente fazem, você vai perceber que não tem muita coisa ali que você está mudando, que você está personalizando. Com certeza, nada do que você pode mudar ali mexe na linha de produção deles, na tecnologia, assim. Então, o que eles estão oferecendo para essa personalização é muito simples, dentro da complexidade, né, do produto que eles entregam. Então, faz sentido, né? Porque você vai botar uma moldura ali de uma cor, você vai dizer se você quer extra fina ou não, se você quer, qual é a foto da tua família que você quer colocar.
e não traz dificuldade para eles, mas te dá aquela sensação de que, putz, foi feito para mim, que legal, né? Eu sou super especial. Desculpa, então fica essa reflexão, né, de como que a gente tem que buscar essa linha tênue, né, de entender o que o seu cliente está disposto, está preparado para receber, né, e esse a mais, esse especial que você vai entregar para ele, que vai fazer diferença, como alguns aqui já colocaram. Deixa eu ver aqui. Fundamental, eles empoderaram o cliente no sentido das escolhas estéticas. Exatamente, é isso aí, Lívia. Foi o meu sentimento. Mas talvez nem todos percebam isso. E mesmo que não percebam, o que percebam não tem tanta importância, porque o resultado final, como eu falei antes, a percepção é de que eu sou especial, de que eu fiz aquele produto, né? Que a Samsung fez isso para mim, né? Então, é muito inteligente. E aí, galera, eu sei que eu estou falando muito, isso aí eu já tenho certeza, mas vão colocando aí as reflexões de vocês para a gente trocar mais. Mas, né, então, voltando ali à minha plataforma, né, eu entendi, enfim, o quanto que as mulheres ficavam confusas na hora de montar os seus sapatos, né, e essas dificuldades mesmo, né, do cliente ter que tomar todas essas decisões, às vezes nesse momento onde ele não está afim de tomar essas decisões, ele quer mais o bolo pronto, ele quer que, né, olha, compre isso aqui, que é super legal, que é super bonito, que combina com tudo que você tem no seu armário, enfim. Então, foi diante desses desafios, né, que eu precisei pivotar a minha ideia e foi quando eu cheguei na Lei Scarpin, né? Eu entendi que eu precisava focar no nicho de mulheres, que eu precisava conhecer bem aquele público, né, que eu precisava entender qual era o problema que elas tinham, a forma como eu ia resolver esse problema, ou melhor, primeiro entender se esse problema tinha solução, né, se eu poderia trazer uma solução para esse problema, e entender qual que é a relação que esse público, essas mulheres, têm com o problema e com o calçado, né? Então, aí começou uma trajetória de muitas pesquisas e de buscas, né? Começaram pelas buscas, porque, então, beleza, eu vou ter que falar com o nicho de mulheres. Qual é o nicho de mulheres que eu mais conheço? As mulheres que são parecidas comigo, né? Então, vamos entender que nicho de mulheres é esse, né? Mulheres mais maduras, estabilizadas na sua carreira, algumas mães, outras não, e eu comecei, né, a ir definindo isso. E aí eu me deparei com uma situação que era uma dor para mim, porque eu realmente sempre gostei muito de salto, sempre trabalhei muito de salto, e com a maternidade isso se tornou um pouco mais desafiador. Eu nunca deixei de usar salto, e claro, gente, eu não vou no parquinho com as crianças de salto, né? Mas eu, né, quero poder ir a uma festa de crianças em cima de um salto e aguentar. E eu comecei a perceber que tinha uma questão, né, nesse grupo de mulheres com essas características, que era uma dor, que poxa, eu não estou mais a fim de ficar em cima de um salto que me incomoda, de um sapato que me machuca, com 20 anos, na balada, tá tudo certo, mas agora não é mais isso que eu quero. Mas conforto, gente, não é diferencial, né? Então, mas eu cheguei a esse momento que, sim, o conforto era algo muito importante para esse nicho que eu estava com vontade de conversar. Como é difícil entender essa persona e esse nicho. São muitos detalhes. Muitos, Jéssica, muitos detalhes. E eu vou te falar de coração aberto que tem muitos detalhes do meu nicho que eu ainda não conheço, tá? É como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Aprendizado diário, inovação diária, porque, né, a gente nunca sabe tudo e a cada movimentação, a cada impacto externo, né, que chegue na nossa vida. Ano passado, eu tive que parar e começar a repensar algumas coisas, porque tinham frentes aí do mundo da moda e de tendências que diziam que era o fim do salto, que nunca mais as pessoas iam usar salto, que agora era tudo sobre conforto, enfim. Né, graças a Deus eu não acredito nisso, espero que vocês também não, e não vejo essa tendência tão forte, mas, né, a gente sempre tem que estar pronto para se reinventar, né, não só a gente, como os nossos negócios.
E aí, diante daquela situação de que eu tinha entendido qual era o meu nicho, qual era um dos problemas que essas mulheres desse nicho têm, né? Eu cheguei no conforto, tá, mas beleza, conforto não é diferencial e vamos combinar que tem algumas marcas muito competentes no mercado, algumas não, mas aí umas 2 marcas no mercado competentes que entregam sapatos super confortáveis. E por que eu não estou usando esse sapato? Por que eu não me identifico com esse sapato? Né? E aí foi onde eu entendi que tudo bem, esses sapatos são muito confortáveis, mas eles não são bonitos, eles não têm estilo, eles não têm design, eles não têm né, nenhuma grande diferenciação, não têm exclusividade, né? E talvez seja importante para essas mulheres, como para mim, todas essas questões. E aí volta de novo para a gente fazer pesquisa, entender se tudo isso também fazia sentido, né, para essa marca que eu estava construindo, né? E tô dando uma olhada aqui para ver se eu não esqueci de nada. Mas a propósito, tá? Também foi algo que nas nossas pesquisas ficou muito claro que era importante para essa mulher, né? Que é uma mulher que já é dona da grana dela, que, enfim, faz os investimentos dela, então ela não tem pena de gastar o dinheiro dela, mas ao mesmo tempo ela também não quer, né, assim, se sentir uma consumista sem, né, sem propósito ou desenfreada, né? Ela quer se conectar com algum aspecto daquela marca. Fazer com que o cliente se identifique com a sua marca. Ou dificuldade, sim, sim. E aí, né, então, aos poucos a gente foi definindo essa questão, né, de serem mulheres maduras, que buscam o conforto no sapato, mas que tenham o design, o propósito, que querem gastar bem o seu dinheiro, né, e que para eu conseguir um espaço nesse mercado de sapatos, que no Brasil é quase um monopólio, porque são poucas grandes marcas que detêm 80% do mercado, ou mais até. Depois de algumas mudanças aí, eu acho que esse número é até maior, né? Como é que eu vou ter meu lugar ao sol, né? O que eu vou fazer dessa marca, desse sapato, desse produto, para que eu realmente me destaque, né? E não só me destaque, mas que eu consiga uma ascensão numa velocidade tal que eu não quebre novamente, porque talvez fosse possível ficar ali no conforto e tal, até que as pessoas percebessem isso, mas seria uma trajetória possivelmente muito mais longa, né? E eu não tinha esse tempo, né? Todos os investimentos feitos na Les Carpin até hoje foram investimentos próprios, né? Recursos próprios, então isso também já gera mais uma dificuldade, né, gente? Como enfrentar concorrentes gigantes. Então, Maria, eu não enfrento, né? Assim, não enfrento. Vamos lá. Pizza não é concorrência de hambúrguer? Claro que é, né? Porque estão todos brigando por aquele, né, por aquele momento da fome da pessoa, estão brigando pelo orçamento. Então, não são concorrentes diretos, mas são concorrentes indiretos. Então, claro que todas as marcas né, que vendem, enfim, calçados para o mesmo nicho que eu vendo e tal, são concorrentes. Mas o que eu justamente precisei fazer foi encontrar esse oceano azul onde não tem né, ninguém ali fazendo exatamente o que eu faço. Né? Então, a partir desse meu modelo de sapatos favoritos, isso também foi uma pesquisa, assim, qual é o sapato que eu mais uso, que eu sempre usei, busquei fotos minhas antigas, perguntei para as minhas amigas se elas gostavam também, fizemos pesquisa, focus group e tal, chegamos realmente à conclusão de que o Scarpin é o sapato favorito de desejo de 85% das mulheres. Eu fui me perguntar, tá, mas peraí, não tem essa mulherada toda usando Scarpin todo dia, por quê? De novo, chegamos ao conforto. Então, tudo isso vai te dando essa segurança, né, de que aquelas ideias malucas que você tem, as loucuras todas que você quer colocar em prática, tem um fundamento, né? E, claro, é o que eu falo, é a intuição, é o feeling, tudo que nós empreendedores temos e que a gente não tem que perder, mas a gente também tem que trazer números e dados e pesquisa, né, para que a gente chegue mais perto ou chegue mais rápido, né, e que a gente erre menos. Então, com isso tudo, eu criei a primeira marca especializada em escarpães do mundo. A gente vai fazer 4 anos esse ano, em outubro, e ainda não tem nenhuma marca no mundo que se proponha
a fazer somente escarpões, né? Então, eu não enfrento nessas concorrências porque diretamente não tem uma marca que faça, né, exatamente o que eu faço, né? Agora, claro, existem várias outras marcas que fazem escarpões e eu estou concorrendo com eles, né? Então, mas assim, só ser uma marca especializada também não ia me garantir sucesso, não ia me garantir que eu ia me destacar, né? Então, tudo isso foi necessário pensar além disso. Beleza, então a gente já sabe qual é o nicho, a gente já sabe quais são os diferenciais, a gente já sabe que vai ser um monoproduto, que isso tudo também foi muito pensado naquelas dificuldades que eu tinha tido com a Shoes to Inspire, né? Então eu vou ser um monoproduto, eu vou ter uma única forma, não vou precisar investir nessa área de toda hora estar investindo em formas e tal. Quem conhece um pouco do processo de produção sabe o que eu estou falando. Mas, tá, como é que eu vou chamar a atenção, né? Como é que eu, de fato, vou garantir o meu lugar ao sol e rápido, né? Como é que a Lei Scarpin vai aparecer nesse mundão? E aí eu entendi que a minha identidade tinha que ser muito forte, né? Então, a gente fez um trabalho bem grande de branding, e aí foi quando eu falei que, assim, eu tenho que criar para a Lei Scarpin uma sola vermelha, né? Imagino que aqui todo mundo conheça a marca famosa de sapatos, a Louboutin, que ficou famosa pela sua sola vermelha, né? Então, onde você vá, que você vê uma sola vermelha, você imagina que seja um Louboutin. E eu falei, eu tenho que criar essa identidade, né, forte, que as pessoas reconheçam de uma forma muito fácil, né? E foi quando eu criei o nosso bipartido, né? O nosso calçado, ele sempre ele é bipartido, ou duas cores, ou dois materiais, então a gente realmente se reconhece. Eu falo, quem está usando um L'Escarpin num evento, tem outra mulher, já puxa o assunto, né? Salto alto é atemporal. Que bom. Que assim seja. Deixar essa marca forte se torne um objeto de desejo. Livre, exatamente, né? Tinha que se tornar um objeto de desejo. Eu estava conversando com o Gia antes da gente começar, né? E ele falou, você trabalha na escassez. Sim, a gente trabalha na escassez. Mas só a escassez também não resolve, porque se você não gerou aquele super desejo, né, a pessoa quer aquele sapato de qualquer jeito, se esse desejo não está pré-estabelecido, digamos assim, a escassez não vai fazer com que a pessoa saia correndo para comprar. Então, a gente precisa criar esse desejo primeiro, né? E vou dizer assim, que foi um tiro muito certo, porque 2 semanas depois que eu lancei a marca, eu recebi uma ligação, que eu, obviamente na hora eu achei que fosse trote, mas era o stylist da Ivete, pedindo um sapato emprestado. Essa é uma prática muito comum no mercado de moda, né? Quem veste essas celebridades, eles pedem os calçados emprestados e elas usam e tal, e depois elas devolvem. Enfim, pedindo um sapato emprestado para ela usar no The Voice, algum The Voice Kids, não sei qual era, né? E como ela, nós vestimos muitas celebridades, a gente pode até colocar o slide que eu tenho aqui um pouquinho. Ali tem a Anitta, a Gabi Amarantos, essa semana a gente vestiu, essa semana não, semana passada a gente vestiu a Ana Clara, que eu acho que é uma ex-Big Brother, né? Recentemente a gente apareceu no Fantástico também, até num clipe da Ivete com aquela As Bahias. Eu tô esquecendo o nome de uma que vocês com certeza iam conhecer. A Bruna Marquezine já usou um sapato verde e amarelo que a gente fez para a época da Copa, que ela ainda era namorada do Neymar. Enfim, né? Então, foi, essas famosas usando o nosso sapato não converte em vendas, tá, gente? Deixar isso aqui bem claro. Mas, de alguma forma, traz uma credibilidade para uma marca que é desconhecida, que é online, que não tem estoque, enfim, que tem milhões de dificuldades, né, para criar esse público. E, claro, né, na hora que você tem esse sapato vestindo essas mulheres que trazem essa autoridade para a gente, né, é muito bacana, e isso foi sendo construído ao longo do tempo, e eu trago isso de uma importância muito grande, não por eu estar vestindo celebridade, porque elas são melhores do que ninguém, muito menos melhores do que as minhas clientes, claro que não.
Mas, se eu não tivesse conseguido trazer esse diferencial, essa marca registrada, né? Algo tão diferente, porque imagina, eu nunca tive uma loja física. Esses stylists surfando a internet acharam a marca, bateram o olho naquele calçado diferente e acharam que essas mulheres que eles vestem tinham que usar esse calçado. Né? Eu nunca paguei para que essas celebridades usassem. Né? Eu confesso para vocês que a única que eu fiz questão de dar o sapato, porque eu sou louca por ela, foi a Ivete. Mas o stylist dela não pediu o sapato, ele pediu emprestado, e eu quis presenteá-la, né? O sapato que a Anitta está usando, eu quero até lembrar, essa outra cantora, ela usou recentemente, é o mesmo sapato, porque a gente empresta e devolve, né? Enfim. Mas, então, o quanto que é importante, né, a gente trazer o diferencial que eu pincelei aqui algumas vezes, a gente entender aonde é que vai estar o nosso DNA, né? São ações de marketing muito inteligentes. Obrigada. Deixar essa marca forte, se tornar um desejo. Isso aí. Mas, gente, uma outra coisa importante que eu percebi também, e que para mim também não fazia sentido, né? Eu precisava ter algo a mais. Eu não queria ser só uma marca de escarpães. E conforme as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo melhor as minhas clientes, eu fui vendo que as minhas clientes eram muito especiais, sabe? Eram clientes, assim, realmente mulheres muito poderosas, mulheres que tinham características diferentes e elas eram muito, muito similares, né? Então, o relacionamento delas com salto, como algumas aqui colocaram, né? Significava, assim, poder, liberdade, conquista, e foram descobertas muito legais, né? De perceber o tanto que o salto traz isso para a mulher. Eu comentei com o Jean também antes que eu ia contar para vocês uma experiência que a gente fez, que eu duvidei quando uma psicóloga me falou que isso era possível, mas a gente fez e foi muito bacana. A gente trouxe algumas voluntárias, algumas mulheres, e a gente ligou uma câmera na frente delas, e elas tinham que ler algumas frases, com os pés no chão, uma por vez, né? Cada uma ia lá, sem que a outra visse. E aí eram frases, eu sou muito boa na minha área, eu estou, enfim, frases aleatórias, né? Não só na área de trabalho, mas pessoais também. E é impressionante como a gente consegue ver a diferença dessa mulher falando essas frases de pé no chão e falando essas frases de salto no pé. E, né, o quanto que isso me ensinou, né, do quanto que eu precisava investir nessa relação, né? E a verdade sobre essa relação não é o salto que te dá esse poder, que te dá esse lugar. Ele simplesmente te lembra, né? Por exemplo, eu tô aqui sentada conversando com vocês, mas eu tô com um salto no meu pé. Porque ele me dá, né, assim, eu consigo me conectar com esse poder, com essa... Gente, já explodiu alguma coisa aqui. Se cair é porque, né, caiu algum poste aqui perto. Mas acho que não. Ele me conecta com esse meu poder, né, com essa minha capacidade, com essas minhas capacidades, o quanto que isso acontece de fato na vida das mulheres e na vida das minhas clientes, né? Então, eu descobri que, através desse sapato, eu poderia, de fato, criar um produto, um objeto que empoderasse, eu nem gosto de usar muito essa palavra, mas que trouxesse, né, essa conexão com esse poder feminino, com esse meu propósito, né, de empoderar as mulheres, enfim, né, então, e é isso que eu tenho feito até esse momento, né, eu verdadeiramente me sinto, através da Lei Scarpin, trazendo isso para as mulheres e trazendo esse lugar, né, essa força que todas nós temos dentro da gente. Meninos, e vocês também, né? E os objetos de vocês também existem, né? Eu não sou especialista nos outros objetos, porque eu me tornei uma especialista no salto. Mas, né, a gente sabe que tem relógio, a gente sabe que tem, enfim, um terno, a gente sabe que tem carro, né? E esses objetos existem para todos nós. Você criou um negócio que é gatilho para ativar o melhor de nós. Ai, que legal. Tomara que sim, tomara que sim. Um insight no ramo de calçados. Obrigada, Thales. Obrigada, Patrícia, Maria Oliveira. Muito legal. E aí, gente,
A gente está, né, caminhando aqui para o final da história da Lescarpan, podem colocar aí algumas perguntas que vocês queiram fazer. Eu tenho só mais um pouquinho para falar sobre isso para vocês, mas aí eu quero mostrar que a Lescarpan tem 3 anos e meio, né? Como eu falei, a gente vai fazer 4 anos aí em outubro, né? A gente tem um único produto, nós somos 100% online, a gente faz lançamentos totalmente fora do calendário da moda, né? Vocês sabem que tem aí as coleções de inverno, de verão. Nossos calçados são super atemporais, né? Então por isso que a gente não segue esse calendário tradicional da moda. A gente produz sob demanda, então eu faço um lançamento, eu tenho que vender primeiro para depois eu produzir, para depois eu entregar ali 15 dias, 20 dias é o prazo que a gente pede, normalmente a gente acaba entregando um pouco antes, né? Os nossos sapatos, eles são todos feitos à mão, 100% em couro, para garantir esse conforto, essa qualidade, né? Eles têm um alto valor agregado, eles custam R$ 1.200 e, como eu falei, tem um propósito de conectar as mulheres ao seu poder. E eu estou resumindo dessa forma para vocês, o Jean até colocou ali aquele slide, né, na tela, para mostrar que olha quantos obstáculos, né? Olha quantos desafios a gente colocou num único negócio, num único produto, e nem por isso é impossível, né? Assim, é desafiador, muito, mas não é impossível. E uma outra coisa legal que eu quero falar para vocês é que quando a gente cria alguma coisa que faça sentido, que o discurso seja verdadeiro, né? Como vocês podem ter percebido aqui, que tem amor, que tem paixão, que tem propósito, o que acontece? As pessoas se conectam. E claro, eu gostaria de conectar muito mais clientes, né? Mas isso vai acontecendo ao longo do tempo. Mas eu já pude me conectar com mulheres incríveis que eu nunca imaginei que eu fosse ter contato, que eu nunca imaginei que fossem emprestar as suas imagens, os seus nomes para a minha marca, simplesmente pelo fato, né, de acreditarem na minha fala, no meu propósito, né, no meu empreendedorismo e principalmente no propósito da Lescarpan. Todos os nossos modelos, eles são batizados, eles têm nomes. Então, por exemplo, esse que está aí na tela, ele é o Scarpan Gabi. Ele foi uma homenagem que a gente fez à Gabi Correia. Não sei se vocês conhecem a Lady Driver. A Lady Driver é simplesmente o maior aplicativo de locomoção, né, de transporte feminino do mundo, que foi fundado pela Gabi Correia. E ela é uma das nossas homenageadas. Ela emprestou o nome, a imagem dela, ela fez propaganda, ela deu uma palestra para as clientes que compraram. Assim como ela, a gente já teve a Dani Cachiche, que é vice-presidente da PepsiCo, de marketing da PepsiCo. A gente teve, mais recentemente, a Nina Silva, que é a fundadora do movimento Black Money, enfim. Todas elas são top voices do LinkedIn, já saíram na Exame. São mulheres super mega poderosas, né? E que emprestaram as suas imagens e os seus nomes para a Lescarpan justamente por acreditarem, né, nesse propósito maior aí que a gente traz nesse sapato. E, enfim, aqui, que sacada incrível, incrível essa fala, Vanessa, não é salto que dá o poder, ele lembra a mulher do poder que ela tem. Exatamente, Sandra, é isso mesmo. É esse sentimento, né, que eu fico muito feliz de perceber que as minhas clientes, elas sentem. Então, gente, aqui eu chego ao final aí, né, do que eu queria passar para vocês da Lescarpan, ainda tem mais um pouquinho aqui para falar para vocês, e, por favor, façam os comentários, me perguntem, acho que a gente ainda tem um tempo, vocês devem estar cansadinhos, mas eu queria só fechar aqui, a gente pode botar o próximo slide, Jean, falando de recomeços, né, que acho que é muito importante a gente perceber o quanto que esses recomeços são importantes na nossa vida, vocês perceberam, claro, eu não consegui contar todos para vocês aqui, mas eu espero mesmo poder contar com vocês lá nas minhas redes sociais, enfim, outros momentos, né, que a gente possa estar juntos aí, quem sabe aqui mesmo, né, no Universo Empreendedor, para falar aí de outros momentos, mas o recomeço ele teve muito presente, né, na minha vida, está, né, e é isso que eu quero falar, né, que a vida é um recomeço, gente, né, a cada manhã, aquela coisa, blasé, mas é verdade, né, toda manhã é um recomeço, uma nova oportunidade, né, de fazer algo novo, de fazer algo diferente, ou fazer a mesma coisa de uma forma diferente, né, e para chegar onde eu cheguei, eu recomecei inúmeras vezes, e o que realmente transformou a minha jornada
foi o que eu falei aqui para vocês em alguns momentos, mas foi criar essas conexões com esses momentos, né? Entender o valor e a importância que cada um desses momentos teve na minha vida, o que cada um desses momentos teve para me ensinar, o que eu fiz naquele momento que me impulsionou para seguir em frente, né? E usar desses momentos como impulsionadores, usar esses momentos de força, de coragem, para ser as nossas molas propulsoras, né, quando a gente precisa no nosso dia a dia, como empreendedor, ou na nossa vida como um todo, né? Então, eu fecho aqui a minha fala hoje com vocês, fazendo esse convite, que se você ainda não conhece, né, esses seus momentos, se você ainda não se reconectou com esses seus momentos, faça isso, separe um momento da sua vida e vá lá, né, revisitar todos eles, porque eu tenho certeza que vocês têm muitos desses momentos e que vai ser muito importante para vocês se apropriar desses momentos para que vocês continuem aí nessa trajetória empreendedora. Gente, é isso. Ah, claro, esqueci do vídeo, ó, tá vendo? Vou passar um videozinho para vocês, tá? E aí depois a gente volta aqui. Já vão colocando as perguntas, as dúvidas aí enquanto vocês estão assistindo o vídeo. E depois do vídeo tem um agradecimento, respostas e tem um convite. Vamos lá, Jean, vamos passar o vídeo. You better be praying for lots of mistakes. I go to Silicon Valley and work with corporations. They have failure on their performance evaluations. Not did you fail, you're in trouble. They have how many times did you fail and why aren't you failing more often? I'm not kidding. Because you know what the metric is? You know what they evaluate? How many times did you fail? How quickly did you clean it up? And what did you learn from it? I interviewed a venture capitalist maybe 6 months ago. Great, he was so interesting. He said, here's the deal. We don't fund anybody who hasn't failed 3 times for at least $1 million each failure. I was like, that sounds expensive. And he said, it is expensive, but it's not anywhere as expensive as it is to fund a project being led by people who have the death fear of failure. Because nothing new can come out of that. E aí, gente? O que vocês acharam da fala da Brené Brown? Né, a gente não pode ter medo dos erros, né? A gente não pode ter medo das falhas. Como eu falei lá na frente, vamos fazer as pazes com os nossos fracassos, né? E vamos conviver bem com isso. Gente, então, de novo, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero muito que quando isso tudo terminar, quem sabe a gente possa fazer mais uma rodada presencialmente, né? Gostaria muito de vê-los, né? De conhecê-los pessoalmente, poder dar um abraço em cada um de vocês. Mas eu ainda gostaria de responder aqui algumas perguntas, se for possível, Jean. Será que dá para responder algumas perguntas ainda? Dá, 9h15, 9h15. Se a galera colocar, às vezes a mentoria ela vai tão clara assim, que as dúvidas que vão aparecendo, ela já vai criando um flow, sabe? E daí acaba aqui, mas sensacional. A Aline comentou aqui, ó. Cadê, ó? Me relacionar com os erros como fonte de aprendizado. É isso mesmo. Né? Isso os erros mesmo, estão aí para isso. Acho que o vídeo sintetizou demais, né? Não se trata dos erros, se trata de quanto tempo você leva para corrigir e o que você aprendeu com eles, né? A gente foi criado na época do quando você errava, você ia para multa, para castigo, né? Eu sou da época do chinelo ainda. Mas confesso que eu mereci cada chinelada que minha mãe me deu. A Amazon, ela tem esse lema, né? Enfim, como uma empresa de tecnologia super disruptiva, né? Busque as falhas, busque os erros, né? Tipo, é isso, antes de você lançar um produto, você tem que buscar justamente isso, ver se você encontrou tudo que pode dar errado. E a gente nunca encontra, né? Mas é o que eu falei, as falhas são aprendizados, né? É feedback. É a curva de aprendizado, tá tudo certo, né? E a gente até, principalmente quando você envereda por esse universo da startup, e eu analiso startup não como um modelo de negócio, mas como um modelo de cultura. Acho que ele é muito mais uma cultura do que um modelo de negócio. Tem negócio ágil, tal, não sei o quê, pivotagem, mas os antigos também pivotaram. O teu pai também pivotou o negócio, só usava outro nome. Né? Exato. Né? Então, ele usava me ferrei, tive que me virar. Exato. Deu errado, deu ruim. Vou ter que pensar diferente.
Mas quando eu olho assim, aí sim, para o modo de cultura, de entender a importância do erro como essa fonte de aprendizado, e é isso que calcifica o terreno e que faz com que a gente acelere rumo a resultados exponenciais, eu acho que aí começa a fazer muito, muito, muito sentido. Galera, vai colocando para a gente aqui então, por que valeu a pena para você a mentoria com a Vanessa? Coloca aí, já que já entendemos que perguntas estão basicamente sanadas, não quer dizer que se quiser fazer a pergunta dá tempo, manda bala. Mas vai colocando por que valeu a pena para você aí enquanto a gente está conversando aqui. Vanessa, anotei muita coisa. Ai, que bom! Muita. Eu mostro, entendeu? Eu não escondo, eu mostro muito insight, muita coisa super bacana. Não tenha dúvida que a gente vai pensar em mais algum encontro, mais algo que a gente pode estar fazendo junto. A Sandra, você sabe muito bem, ela é embaixadora de trazer essas mulheres empreendedoras, líderes, para compartilhar com a gente. Fica aqui o convite também, sempre que você tiver alguma figura que vale a pena espelhar, uma figura que tem o que compartilhar. Todos temos, né? Mas alguns têm um pouco a mais a compartilhar. Por favor, tá? O universo empreendedor está super aberto. Você sabe que para nós, assim, a nossa busca é pela equidade, né? Poder chegar ao ponto da gente ter a mesma quantidade de mentoras e de mentores. A gente já consegue estar bem próximo, mas a gente quer estar igual. Essa é a nossa busca mesmo, assim. E, cara, gente, ó, tá subindo aqui, deixa eu colocar. Enquanto você vai falando, eu vou pondo na tela. Tá? Eu vou pedir depois para o Jean botar mais uma frase ali, que é sempre como eu finalizo para vocês, mas eu quero fazer já o convite. No dia 7 de julho, quarta-feira que vem, eu vou dar uma masterclass gratuita, vocês estão todos convidados, eu vou adorar ter vocês lá. E ali eu vou falar sobre esse método que eu comentei com vocês rapidamente aqui, que foi um método que eu desenvolvi realmente a partir de todas essas minhas experiências, essas minhas vivências, que se chama método inteligência de poder. Tá? Então, eu falo do poder como uma soft skill que pode ser desenvolvida, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana, né, para vocês empreendedores, ter mais esse conhecimento. Então, é só se inscrever, o Jean depois vai deixar o link aqui para vocês, e eu vou adorar vê-los lá também. Vamos pôr o link aqui na tela já, ó. Tá aqui, ó. vanessaruvier.com.br/masterclass, -inteligência-d-poder. Tá aqui, eu vou deixar também depois no descritivo aqui do próprio, na própria plataforma, no descritivo eu deixo o link ali também, e fica fácil aí de ganhar mais, participar de mais esse presente. É esse aqui o slide? Esse aí, né, gente? Porque depois de tudo que eu falei, é bem isso aqui que eu gosto de finalizar. Às vezes é preciso se quebrar para ficar inteiro de novo, né? Então, isso para mim é de uma profundidade enorme, né? Não é só quebrar o negócio, mas o quanto que às vezes a gente precisa realmente se quebrar para a gente voltar inteiros e dispostos, né? Então, é o que eu desejo que vocês possam fazer isso. Não precisa quebrar 8 vezes como eu, mas desejo que vocês encontrem esse recomeço e que vocês voltem inteiros. Bacana. Ó, bacana. já tem mais algum... Eu vou até tirar foto. Tira. Aqui, ó. A galera tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui, cadê? Acho que é aqui primeiro, ó. Maria Cecília colocou: aprendi a me ouvir mais e ter orgulho das minhas escolhas. Vamos lá, João Paulo colocou: foi fundamental por entender o valor do fracasso. Bora evoluir, obrigado. Bacana. De nada. Lucas aqui, ó, colocou: entender que gerar valor está muitas vezes na percepção do nosso cliente, que está nos detalhes. Obrigado. Ah, legal, entendi. Vamos lá, o que mais? A Denise colocou: essa mentoria pegou fogo aqui. Minha cabeça está fervendo de insights. Top demais hoje, é isso aí. Que legal. É para isso mesmo, né? Bom. Sim, é para isso mesmo. Legal, vamos fazer assim. O que mais tem aqui, ó, da Lívia? Muitas ideias, amanhã será um dia incrível. Muito obrigado, é isso aí. Bora aplicar, tem que pegar esses insights e ir aplicando. Muito bom. Francisco colocou, ó: pensar em como evoluir resolvendo os problemas com visão empreendedora. Obrigado. É isso aí. Todo problema tem uma alternativa, né? Todo problema traz alguma oportunidade. A gente tem que sair da ditadura do ou, né? Do ser obrigado a escolher uma coisa ou outra, e ir para a democracia do e. Eu posso ter tudo, eu só preciso pensar. Exato, né? Muito legal. Thales colocou: ó, estou me preparando para um recomeço. Ansiedade e medo faz parte desse processo.
mentoria da Vanessa foi espetacular para nos levar para um nível mais alto. Olha que bacana. Legal, obrigada, Thales. Ó, medo vai dar sempre, viu? Mas vai com medo mesmo. Vai na fé, vai com medo. Sérgio colocou aqui, ó, aprender com os erros dos outros é melhor, mas se for com os nossos, não se envergonhe. As pedras que te derrubam podem ser os pilares do nosso crescimento. Show de mentoria, parabéns a todos. Muito obrigada, é isso mesmo, Sérgio, legal. A gente não pode nunca, né, ter vergonha de nada que a gente fez, porque tudo tem valor. É muito importante a gente ter essa percepção. Sensacional. Tem mais aqui, estou pondo aqui da nossa plataforma, para pôr na tela para a nossa mentora ver também. Então, tivemos aqui, ó, da Marília, aprendizado constante, tenho muito o que fazer em minha empresa, obrigada demais. Show. O pai colocou, ele não tinha visto o último slide, ótimo. Perfeito. Isso aqui é meu pai, tá? O Sérgio é meu pai, ó. Lá em Campo Grande. Paizão. Que legal! Minha herança, é isso aí, paizão. Tá com todo, tá aprendendo muito sempre. Bom. E Lilian Teixeira colocou, seu entusiasmo é demais, Vanessa. Senti o quanto você honra a sua história, pois ela faz parte de uma linda jornada. Maravilha. Obrigada, Lilian, é isso aí. Tem mais. E temos que pensar que, assim, não é porque eu tenho a Lei Scarpan que ela é uma linda jornada, né? Que bom que a Lei Scarpan tá aí, a caminhada tá boa, mas mesmo que eu não tivesse ela hoje, eu tinha que ter o mesmo orgulho e honrar do mesmo jeito, né? É verdade. Se desconstruir para construir melhor, é isso aí. Sempre a gente precisa de uma boa reforma. E a Sandra ainda colocou aqui que esse é o desafio do mentor, né? Cuidar, né? Ela colocou ali na plataforma, eu não puxei, mas a gente tomar esse cuidado, porque principalmente, eu lembro que o Mauro Nomura, do Grupo Nomura, uma vez ele deu palestra no Lidera Brasil, que é uma empresa nossa também, e eu lembro que ele falou do cuidado que o empreendedor tem que ter com a síndrome do toque de Midas, né? Porque chega um momento que você é tão experiente que realmente a gente erra pouco, mas entre errar pouco e achar que não vai mais errar tem uma distância, né? E tomar muito cuidado nesse momento. O mentor também tem que tomar esse cuidado e entender que tem momentos que eu sou mentor e tem momentos que eu sou mentorado. Eu tenho que saber me colocar na posição de aprendiz também, porque é assim que eu vou conseguir me manter na vanguarda como alguém que inspira, né? Sempre. Acho que uma certeza que a gente tem, né? Que a gente vai errar e que o boletozinho do imposto vai chegar. Então, são duas certezas que a gente pode ter como empreendedores. Isso é fato. O Ricardo colocou aqui, ó, saber identificar seus diferenciais e fazer o seu cliente perceber isso também. Top. É isso também, né? Um dos segredos é fazer com que isso chegue no teu cliente. Né? A gente percebe, às vezes, até dentro de empresa, né, Vanessa, que a pessoa, um cara é um puta profissional, ela é uma baita profissional, só que ela não consegue mostrar isso para o resto da equipe ou para o resto da empresa. E daí a pessoa fica sempre mitigada a um canto, em vez de conseguir ganhar espaço para crescer profissionalmente. Nos negócios também são assim. Às vezes você entrega um baita produto com muito valor, só que você não consegue agregar isso no resultado final do teu negócio, porque o teu cliente não está assistindo. Né? Então, isso é muito importante. Sim. Pessoal, seguinte, ó, a Sandra trouxe aqui para mim o desafio, né, dessa mentoria. Eu quero de vocês o seguinte, que vocês coloquem aí uma tarefa, entendeu? Então, legal, ela está colocando aqui, ó, você viu que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês entenderam aí, né, o processo. Simples assim, né? Então tá. Ela falou o seguinte, Vanessa, o que você acha de você dar um desafio para esse pessoal que participou aqui com a gente? Para a gente encerrar, você dá um desafio, uma tarefa para eles fazerem na próxima semana. E, se possível, eles puderem, de repente, ir lá no teu Instagram e compartilhar num direct. Ó, Vanessa, você deu aquela tarefa, tal, e a gente... Né? Legal, vou adorar. Dá uma tarefa para a galera, então. Vou deixar uma tarefa aqui para vocês, que quem participar na próxima semana, né, vai até poder compartilhar e trazer isso. Eu quero que vocês pensem em 3 momentos da trajetória de vocês, pode ser na infância, pode ser na vida adulta, não importa, mas 3 momentos na vida de vocês que vocês têm certeza que teve algum sentimento, algum comportamento, né, que você se sentiu poderoso ou que você se sentiu capaz. Pode ter sido no dia que eu levantei a mão para fazer uma pergunta pela primeira vez na faculdade. Não importa.
mas escrevam isso para vocês, né, esses momentos, e busquem fazer essa conexão, essa ponte com esse momento, com aquele sentimento que você teve lá naquele momento que você teve esse poder, onde que você usou isso em algum momento na sua trajetória empreendedora, mais recente, para ficar mais fácil. Nossa, cara, muito legal. Já lembrei eu lembrei já do meu. Paizão tá aqui ainda, era pequeno, em Joinville, estavam fazendo saneamento na rua, então arrancaram a pavimentação da rua, colocaram aquelas anilhas de concreto, né, que depois vai para baixo da terra para fazer o saneamento, só que enquanto isso tá fora, para a criança é um playground, né? Sim. Eu vestido de Robin, porque eu não tinha a roupa do Batman, eu tinha do Robin, pulei de cima de um negócio daquele e não me esborrachei no chão pela primeira vez. E isso, cara, faz muito sentido quando hoje eu olho a minha trajetória empreendedora, porque foi a primeira vez que eu pulei sem me machucar. E hoje eu aprendi a pular sem me machucar. Eu não deixo de pular. Eu só vou analisar, tal, posso ir? Posso, eu vou. Eu não tenho medo de ir. Olha que bacana. Riscos calculados. Você me fez lembrar, o pai deve estar ouvindo agora, deve ter gritado para minha mãe para escutar essa história agora. Mas olha que legal, você trouxe né, uma capacidade que o empreendedor tem que ter, que é calcular riscos, né? Então, pronto, você aprendeu da melhor forma e, sem sombra de dúvidas, você se conecta com esse momento, né, em vários momentos da sua vida. Sensacional, galera. Desafio do mentor foi dado, entendeu? E aqui, missão dada é missão cumprida. Então, bora compartilhar depois, compartilhar lá no Instagram, compartilhar na Masterclass. Quem puder participar, eu vou fazer de tudo, eu e a Sandra, com certeza, para estar lá, para aprender mais. E, Vanessa, você sabe que a casa é sua. Foi uma honra ter você conosco. Foram pessoas aí do Brasil inteiro se envolvendo aí, compartilhando o flow. A galera nem viu passar o tempo, né? E eu acho que isso que é o gostoso mesmo de quando a gente se conecta. O Universo Empreendedor tem esse propósito de ser uma plataforma feita por empreendedores para empreendedores. Então, a gente se conecta muito, porque os desafios não são tão diferentes assim. Pelo contrário, são muito similares. Muito. E daí, como cada um consegue superar isso agrega demais a comunidade, né? Então, cara, o nosso muito obrigado e deixa aí o teu recado final para a galera. Imagina, eu que agradeço, a troca foi maravilhosa, né? E as frases que vocês escreveram aqui, o sentimento que vocês colocaram, a verdade também que vocês trouxeram, me dá um calorzinho assim no coração, a certeza de que eu estou num caminho certo, né? De ter a coragem aqui de compartilhar e de querer realmente trazer, né, essa experiência, essa vivência para inspirar e realmente poder trazer alguma transformação para a vida, né, de mais pessoas. Então foi incrível. Gratidão enorme pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Falar para empreendedores é sempre mais difícil, né? O nível é outro, né? Então, mas eu também não vi a hora passar. Vocês foram uma plateia muito carinhosa, muito obrigada. Espero que a gente possa se encontrar no dia 7, lá na minha rede social também. Se quiserem mandar direct, sou eu que respondo. E vai ser maravilhoso poder manter essa conexão com todos vocês. Sensacional. Temos mais um aqui que mandou. Falei que mandou. Vou ter que pôr, né? A mãe também, cuidado, ó. Tá vendo? A mãe também ouviu. A mãe também. Eu já sei que eu tenho que ligar. Já eu ligo para vocês, então. Tem foto, olha. Já fica o desafio para você. Vai ter que compartilhar a foto com a gente. Vai ter que botar lá no Instagram. Missão dada é missão cumprida. Mãe, manda essa foto aí que deve ter mesmo. Eu acho que tem mesmo essa foto. Eu acho que eu lembro dessa foto. Manda que eu vou ter que compartilhar para a galera isso daí. Tá bom? Pai, isso é coisa tua, né? Deixa você comigo. Depois a mãe eu ponho no colo, você, ó. Tá bom? Beijo no coração, pessoal. Daqui 15 dias, mais uma mentoria espetacular com outro super empreendedor. Carlos Wieser tá vindo para brilhantar, se juntar a esse timaço aí para trocar e compartilhar a sua experiência também. Vai ser incrível. Então, bora empreender, bora acelerar e até o nosso próximo encontro ao vivo. Não esquece de dar lá a sua nota, o que você achou, coloca como concluído, faz os comentários que vocês estão fazendo ponto. Percebo que a família aumentou, tá cheio de gente agora na corrida pelos prêmios, né? Então, se esperta aí para garantir. Tá joia, galera? Abraço!